nome é Maria Eugênia Dias de Oliveira. Eu fui professora do Departamento de Filosofia de 1972 a 1993. Eu já tinha algum tempo, quando eu era estudante, eu trabalhava como professora. Nessa época, o Fernando Henrique se tornou presidente e propôs uma reforma da Previdência. E nessa reforma, eu perderia vários direitos. Então, eu usei o tempo que eu tinha trabalhado anteriormente. Na época, eram 25 anos para você se aposentar. E me aposentei com 45 anos. E desde então, continuo dando aula de filosofia. De modo que, considerando o tempo que eu dei aula antes da universidade, eu tenho atualmente 52 anos de docência. A minha atividade sempre foi a única coisa que, de algum modo, eu soube fazer. Então, conta pra gente o seu processo de formação na filosofia e o seu interesse, como que surgiu? Olha, eu estudei no Colégio Estadual, na época chamava-se Colégio Estadual, hoje chama-se Colégio Estadual Milton Campos. Milton Campos. Então, no Colégio Estadual, a gente tinha vários professores que eram também professores da Fafiche. E lá eu tive uma primeira professora, eu fiz o curso clássico, no segundo ano clássico, que era uma moça chamada Marília. Eu não sei o sobrenome dela. O que me chamou mais atenção, eu era uma aluna muito aplicada, é que a Marília era triste, mas tristíssima. Então, eu concluí que a filosofia era uma coisa bastante triste. Quando eu, de fato, eu fiz as provas da Marília, etc., mas eu nunca entendi por que eu estava estudando filosofia grega. Tanto que até hoje, nas minhas primeiras aulas, eu explico que a minha disciplina é de filosofia e explico como a filosofia surgiu e como ela criou a racionalidade. E como a racionalidade é um dos pilares do Ocidente. Talvez meus alunos novamente não ouçam e não entendam. Mas a Marília esqueceu de explicar isso. No terceiro ano clássico, eu fui aluna do professor Arthur Versiani Veloso, que era um homem elegantíssimo, eu achava velhíssimo. Ele devia estar por volta de talvez de uns 55, 60 anos, e desafiador. Ele era irônico ao extremo, e uma das frases dele era que mulher não aprendia filosofia. E, além disso, ele dava para a gente uma lista para sair da ignorância. Enunciava desde os primeiros livros, desde Homero, depois as tragédias gregas, antes a Bíblia, Homero, as tragédias gregas, e ia enumerando o que a gente tinha que ler para sair da ignorância. E eu seguia o roteiro dele. Depois ele mandava ler até os autores franceses, etc. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu já estudava há muito tempo inglês. Eu estava terminando o curso da cultura inglesa. E eu falei, eu vou fazer filosofia. Aí meu pai diz assim, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou matar minha curiosidade e vou viver dando aula de inglês. Que na época eu já dava aula de inglês. Então eu fiz vestibular. Agora o Veloso era uma pessoa para despertar vocações. Ele tinha esse dom de despertar vocações. Então ele deu 1 ano de aula para a gente, eu fiz o vestibular e depois fui novamente aluna dele. Então o vestibular da época incluía toda a história da filosofia, que eu não sabia. Então eu peguei livros de história da filosofia e estudei, mas sempre eu tive uma característica que é achar que eu fiz menos do que eu podia. Então eu cheguei lá sabendo que eu sabia menos. Mas o vestibular incluía também uma prova de francês, uma prova de inglês e uma prova de latim. Então, no final eu acabei passando no vestibular. Eu fui colega do professor Pedro. Vocês vão entrevistá-lo? Eu não sei. Pedro Atos. O Pedro Atos passou em primeiro lugar, Newton passou em segundo lugar e eu passei no terceiro. Nós éramos 8 alunos só.
E aí comecei a fazer o curso de filosofia. O professor Veloso tem um filho, Sérgio, que era 1 ano mais velho que eu. Eu conhecia porque ele também tinha estudado no colégio estadual. E quando ele entrou, nesse ano anterior ao meu, o professor Veloso era diretor da escola, acho que chefe do departamento, ele mandava. Então ele reformulou totalmente o currículo do primeiro ano. Eles tinha matéria que chamava Conceitos Fundamentais da Matemática, tinha física, acho que tinha música, tinha história, tinha muitas matérias. E eu sei que no meu ano houve uma reformulação. Eu continuei a ter Conceitos Fundamentais da Matemática com o professor Cristóvão Colombo dos Santos. Tinha Sociologia, tinha Psicologia e, no mais, disciplinas da filosofia. Introdução à Filosofia e História Grega, né, que eu tive com o professor Silvio Barata Viana, né, História da Filosofia Grega. E eu acho que eu não me lembro. Tive Lógica com o professor Newton, também não me lembro o sobrenome dele. A gente estudava Lógica Clássica e Moderna. As matérias eram anuais, né? Eu sei que eu tive várias matérias. E aí nós passamos ao 2º ano. Então era interessante que alguns alunos mais velhos falavam assim: vocês estão gostando do curso? É porque você só tem professores ruins, os nossos é que são bons. Então a gente ficava louca para chegar nos professores bons. Eu acho que o conceito deles não estava correto, né? Mas no 2º ano, eu tinha, acho que 9 matérias. Houve um movimento grande de reformulação da lei ou alguma coisa assim. De 9 professores, eu passei a ter 2. Um que ele mesmo declarava, o professor Barbosa, que ele não podia se empenhar muito. Então, que deviam deixar os mais novos. Mas no 2º ano, eu fui aluna da Lídia Acerboni, que era uma professora de História Medieval. Eu fui aluna do Zé Henrique Santos. Eu fui aluna do Francisco Mercedo Moreira, do Luiz Aureliano de Andrade, um professor de ontologia que infelizmente eu não lembro o nome dele. Eu sei que nessa dispensaram tantos professores, que até mesmo o padre Vaz, que foi sempre a eminência, uma das eminências do nosso curso, foi dispensado. Então, depois de longas negociações, recontrataram alguns professores. E o padre Vaz foi um professor que continuou. Então, acabei fazendo o que a gente chama filosofia geral, que se subdivide em ontologia, cosmologia e antropologia filosófica com o padre Vaz. Fui também aluna da Marilene Melo Brunelli, que substituiu a Lídia Acerboni em História da Filosofia Medieval, do Moacir Laterza, e me esqueci, sempre fui aluna também do padre Orlando Vilela desde o 1º ano, né? Era uma pessoa muito brilhante. E, posteriormente, o curso passou a ser um curso semestral, e quando eu passei para o 3º ano de curso, o meu 2º ano foi em 68. 68 houve aquele movimento de maio, e lá na escola os departamentos mimetizaram. Por exemplo, o departamento de sociologia, os alunos despediram todos os professores, que não ficaram despedidos naturalmente, e contrataram só quem eles queriam. Então, nessa reforma inteira, o curso passou a ser semestral e resolveram acabar com as séries. Então, um aluno que entrasse no 1º ano podia fazer arquitetura, podia fazer filosofia contemporânea. Não deu certo, não. Todo mundo foi para filosofia contemporânea, principalmente os que não sabiam nem filosofia grega, né? Mas, nesse ano, eu fui aluna novamente do padre Vaz, do Zé Henrique Santos, e aí também havia sido dissolvido o colégio universitário, de onde vieram
A Ângela Mascarenhas dos Santos, eu não sei se ela já era professora antes do colégio universitário, a Sônia, que havia sido Sônia Maria Viegas, que havia sido contratada para o colégio universitário, e o professor José da Cota Marçal, também veio nessa leva. Então, foram tempos assim muito difíceis. Eles tiveram que criar uma matéria que chamava História Geral da Filosofia, para permitir que uma pessoa que tivesse feito História Geral da Filosofia, 1, 2, 3, pudesse fazer filosofia contemporânea. Mas, em pouco tempo, essa não seriação acabou também. Mas nisso eu me formei, né? Eu me formei e eu fui também aluna do professor Luiz Carvalho Bicalho, do Francisco Mercedo Moreira, deixa eu ver mais quem, de um professor que eu não sei o primeiro nome dele, professor Barbosa. O Tufibistene, ele era professor, o Veloso era uma pessoa extremamente debochada, né? A gente gostava muito de dar aula para ele, mas quando o deboche ia em cima da gente era muito difícil. E isso ele fazia sistematicamente com o professor Tufibistene. Dizem que ele disse, você é tão ruim que você não vai dar aula no curso de filosofia. E o colocou para dar aula no colégio de aplicação, que foi transformado em colégio universitário. Mas ele não ficou no colégio universitário. Então ele retornou para o departamento de filosofia. Eu nunca fiz curso dele, né? Mas era uma pessoa extremamente simpática, né? Então, Pedro Paulo? Fui aluna também do Pedro Paulo Cristóvão dos Santos. Pedro Paulo, vocês vão entrevistá-lo? Vamos tentar, tá anotado. Sim. Ele me deu aula, ele dava aula de ética. E por isso, na época do governo militar, havia uma matéria que chamava, não era educação cívica, era alguma coisa... Educação cívica era do nível médio. Ele que dava aula dessa matéria também, e ela era obrigatória para todo mundo, tá? Mas ele era muito mais professor de ética. Fui aluna dele também. Então, em 72, eu formei em 71, e abriram um concurso para estética em 72, porque em 72 o Moacir Laterza se mudou para Goiânia e ficava faltando estética. Então eu fiz o concurso, inclusive com muito incentivo do Moacir Laterza. Eu conheci a Leia Laterza, a mulher dele, e fizemos o concurso. O Trogo e eu, nós dois passamos. Eu passei num lugar à frente do Trogo, por isso eu pude escolher onde eu daria aula. Aí o Moacir exigiu que eu desse aula na arquitetura. Foi a minha sorte na vida, tá? Vou explicar por quê. E eu dava aula no teatro universitário, na arquitetura e na filosofia. Eu tinha um contrato de 12 horas, né? Então, na arquitetura, eu percebi que a filosofia deve se relacionar com outras áreas, mas para se relacionar com outras áreas, não é o ensino clássico de filosofia que você faz. Senão os alunos que não tiveram nenhuma formação consideram algo totalmente descolado. Então, eu bati muita cabeça, eu lecionava Michel Dufresne, que era um fenomenólogo que eu tinha estudado com Laterza. Mas aí eu comecei a estudar Umberto Eco, que foi o autor que eu mais estudei na vida. Praticamente não, eu li todos os livros do Umberto Eco, eu tenho bastante conhecimento dele e me foi muito útil, porque é um autor totalmente metódico, né? E é engraçado, porque mesmo na universidade, que se dirige pela razão, é lógico que as pessoas têm emoção. Eu tenho a impressão que exatamente por eu ter lecionado Umberto Eco, depois que eu saí, ele nunca mais foi lecionado em estética no departamento. E, na minha opinião, que é sempre uma opinião que a gente tem que considerar que é minha, é o maior autor de estética do século XX. Então, a respeito de eu lecionar Umberto Eco, quando a gente faz um concurso, quando a gente entra para algum lugar, eu acho que aí é que de fato você aprende. Por quê?
nada te faz aprender mais do que ter que ensinar as outras pessoas. E eu fui procurar textos, eu tive uma boa formação estética, como Moacir Laterza, mas não eram os autores da minha preferência. Eu pensava o seguinte, que um aluno deve entender o que ele está vivendo. É evidente que a base antiga, o conhecimento clássico é indispensável. Então, quando eu comecei a ler Umberto Eco, eu comecei a ler pela obra aberta, que é onde todo mundo começa. O livro em si é incompreensível, a não ser nos 2 primeiros parágrafos, porque ele tentou fazer uma abordagem psicológica que não deu certo. Então, essa abordagem, ele mudou para uma abordagem semiológica. Então, ele escreveu depois Apocalípticos Integrados, que é um livro sobre cultura de massa. Na época que eu estudava, eu falava assim, isso é cultura, tem o outro, mas eu nunca tive um curso que abordasse a intercomunicação. Cultura de Massa, que é um livro talvez de 50 anos, é um livro clássico até hoje. Eu nunca vi ninguém que disserte melhor sobre os temas de cultura de massa, antes da internet, né? Mas então, aí eu comecei a estudá-lo, estudei A Estrutura Ausente, que é um livro, mas que trata da arquitetura como comunicação, e aí fui lendo outros livros, né? Ele escreveu um livro que se chama Interpretação e Superinterpretação, um outro que se chama Definição da Arte, foi completando, eles têm mais de 50 livros impressos, né? E eu sempre acompanhei e sempre achei nele um bom motivo até para estudar outros autores. Mais ainda, porque ele é absolutamente sistemático. Então, logo que eu entrei, eu tive muita dificuldade até formular um programa que eu quisesse dar, né? E eu lecionava estética no departamento, o Moacir Laterza voltou e também passou a lecionar estética, e a Sônia Viegas passou a lecionar também no campo de estética. Então era um campo até bastante amplo. A Sônia era extremamente talentosa, fazia várias ligações, mas ela ficava sempre sob orientação do Moacir Laterza. Eu até li agora a biografia dela e a biógrafa declara isso mesmo, né? Então, o Moacir começou a me hostilizar. De acordo com ele, eu só li um livro na vida. Ao que eu respondi assim, foi bem lido, né? Um livro bem lido dá muita coisa. Mas eu não sei quais os critérios dele de erudição. Eu até entendo, porque eu não segui o veio do Moacir Laterza. O Moacir Laterza, e aí eu tomo a definição do Umberto Eco, ele é de uma estética chamada do inefável, né, do inexprimível. Então, o discurso estético, que se manifesta principalmente na obra de arte, na percepção da arte, ele ultrapassa a tal ponto a razão que é difícil explicá-lo com conceitos racionais. Então, o que o Moacir fazia? E fazia magistralmente. Ele dava uma aula que era uma aula toda construída esteticamente. Então, por aproximação, eu faço um discurso estético para explicar o estético. Isso é a estética do inefável. E eu segui uma outra estética, talvez menos capaz, mas que explicava através de conceitos racionais, né? Porque para mim, a estética, enquanto disciplina da filosofia, consiste em tomar conceitos racionais para explicar vivências que não são totalmente racionais. Então, será sempre imperfeito. Eu acho que foi isso que o incomodou muito. Mas eu tive colegas que se tornaram professores de estética e tentaram fazer o que o Moacir fez. E aí a gente lembra Marx, né? O segundo aparecimento de acontecimento histórico parece sempre como uma paródia. Tinha um fulano que falava a linguagem do Moacir, mas era a coisa mais falsa do mundo, porque ele não tinha nem a cultura, nem a inspiração poética do Moacir. Então eu fiquei na minha, achei que foi o que eu consegui fazer, o que me permitiu.
O conhecimento de língua estrangeira me ajudou muito. Eu estudei alemão durante 10 anos, né? Tudo isso cria menos barreiras para você estudar as coisas. Então, quando eu imagino, eu entrei em 72, em 74 eu tive que fazer um segundo concurso, que foi porque eu entrei como auxiliar de ensino, para professor assistente. Novamente eu passei em primeiro lugar, mas as diferenças eram muito pequenas. Era novamente o Trogo e eu. E eu, se não me engano, em 75 foi criado o curso de mestrado na filosofia. E aí, nesse curso, eu esqueci de dizer que eu fui também aluna do professor Bicalho, né? Que era um professor que lecionava geralmente na área de marxismo. Mas então, nesse curso de pós-graduação, eu fui aluna dos mesmos professores, eu fiz principalmente as matérias do Padre Vaz, né? Fui aluna do Moacir Laterza, fui aluna do Hugo César Tavares, que tinha feito concurso e entrado para o departamento. Nós tínhamos um professor de história muito famoso em Belo Horizonte, chamava Iglesias. Eu fui aluna do Iglesias, que a gente tinha um curso de história, e fui aluno do Zé Henrique Santos, né? Ora, terminado esse curso, eu demorei muito tempo, eu queria fazer um trabalho sobre retórica. Eu pegava um autor chamado Perelman, queria fazer esse. Mas aí, numa certa altura, criaram oportunidades da gente dar só metade da carga horária, e aí eu fiz um trabalho sobre a teoria estética e a criação literária do Humberto Eco, né? Depois eu entrei para um doutorado em literatura comparada. E para a gente que vem da filosofia tem mais facilidade, foi um curso muito bom. Agora, eu não cheguei a terminar a minha tese. A minha tese era sobre a narrativa de João Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. Porque exatamente por circunstâncias de vida, eu tinha me aposentado, o salário da Federal naquela época, talvez até hoje, era bastante reduzido, eu tinha 2 filhas, havia me separado, então eu precisei de trabalhar muito mais. Aí eu me dediquei a trabalhar muito mais, né? Mas nessa época, eu continuava muito amiga de professores do departamento. Então, quem eram esses professores? Né? O Sebastião Trogo, que nunca foi meu professor, a Sônia Viegas, o José de Anchieta Correia, que já era um professor mais antigo, mas quando eu estudei, ele estava fazendo doutorado na Bélgica. O Hugo Amaral, né? O Walter Evangelista, que entrou depois também, o Ricardo Fenati, o Ivan Domingues, o Alexandre Vivacqua, o Fernando Portela, entraram para o ciclo básico. E do ciclo básico, eles depois foram integrados ao departamento de filosofia. Mas primeiro eles foram contratados, depois fez-se um concurso, do meu entendimento, de legalização da posição deles. Agora eu tenho dúvida se o Paulo Margutti também foi disso ou não. Não lembro como que ele entrou. Eu não lembro dele ter feito concurso com proclama, com tudo aquilo no departamento, mas deve ter feito, né? Depois entraram a Thelma Bircho, o Newton Binotto, a Patrícia, a Teresa Calvel, o Chazin e a Esther Weissman, o mestrado carecia de doutores. Então a Anchieta saiu Brasil afora e os buscou, se não me engano, na Paraíba. A Esther era mulher do Chazin, que veio também com 2 filhos que fizeram mestrado no departamento, né? Depois, o Rodrigo Duarte fez concurso posteriormente. A Lúcia Las Casas também era do ciclo básico. A Leia Laterza, mulher do Moacir Laterza, também. Olha, eu devo ter me esquecido de muita gente, mas quem eu me lembro eu enumerei aqui,
Né? A Lívia Guimarães fez concurso bem mais tarde, e curiosamente ela fez um concurso para filosofia medieval. Né? Eu acho que quando eu saí, houve um concurso de estética e passou a Sandra Ábido, que era uma era uma pessoa muito preparada, ela era musicista, ela era violinista, e diz ela que desde o meu concurso, ela era uns 3 anos mais velha que eu, que ela estava esperando abrir um primeiro concurso de estética. Então, nessa ocasião, houve assim contendas comigo e com a banca. A isso eu atribuo os autores que eu usei nunca mais terem sido usados no departamento. Não sei se eu estou certo ou não, né? Às vezes ainda serão, né? Mas eu insisto que Humberto Eco, se não é o maior, é um dos maiores autores do século XX, né? Em estética. E a minha visão, quando eu dou aula, é que talvez você não recorde as escolas, as datas, etc., mas que você deve aprender a pensar. Porque pensar, a gente pensa, a gente aprende já na linguagem, mas saber repensar o que você pensa. E a atual crise brasileira só reforçou em mim essa convicção, porque eu tenho ouvido coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Eu trabalho numa faculdade que é de engenharia. Lá eu leciono estética, em 2 cursos de design e num curso de arquitetura. E como há muitos anos eu leciono na arquitetura, eu já tenho algum conhecimento de arquitetura também. Então, no momento, eu dou aula de uma matéria que chama História da Arquitetura, do Paisagismo e do Urbanismo Contemporâneo. Mas aí é mais uma adaptação. Mas então, eu ouço alguns senhores, coincidentemente são engenheiros, existem ótimos engenheiros, eles também são bons, em parte, né, politicamente muito atrasados. Eu achava que ao ficar adulta, ao naturalmente nos confrontarmos com o mundo, com a imprensa, etc., a pessoa tivesse uma visão de mundo. As pessoas não têm. Alguns deles chegam a ter doutorado e não têm visão de mundo. Eles não conhecem o que é uma sociedade de direitos, eles não sabem o que é a ação ética que se formula desde o período mais inicial até se traduzir na lei positiva, nada disso eles sabem. Por isso eles tentam o impossível. Né? E isso, no meu ponto de vista, talvez também esses senhores, alguns são mais novos e leram a nossa imprensa corrupta. Porque há bastante tempo, no meu ponto de vista, você está num processo de lawfare. E o lawfare tem como objetivo erradicar a esquerda. Não é isso? Então, erradicar a esquerda por quê? Porque ela ficou perigosa e deu certo nos governos anteriores. E esquerda não pode dar certo. Então, você ouve coisas que são totalmente incongruentes. Por outro lado, do ponto de vista dos costumes, as pessoas se sentem mais livres para expor esses costumes. Então, eu não sei, sinceramente, onde essas pessoas incluem essas manifestações de diferença, de retomada de nacionalidade, a questão do sexo e do gênero. Eu não sei onde que elas incluem, porque os nossos alunos já chegam prontos e eles manifestam tudo isso. Quem der aula atualmente vai saber disso. Então, bastante modestamente, porque eu tenho certeza que eu não sou, né, o excelente professor. Aliás, eu tenho um pouco de dúvida de quem se considera excelente professor, porque eu conheci um, que foi o Padre Vasco, e que nunca se gabou de coisa nenhuma. Eu fui conhecida dele até ele morrer. Eu dei aula nos jesuítas também. Eu acho que essas pessoas é porque sabem pouco. Então elas desconhecem o tanto que falta saber. Né? Mas mesmo na perspectiva do senso comum, eu acho que a filosofia tem muita coisa para fazer. Porque ela tem que retrenar o que você aprendeu, que é pensar, e levar o pensamento para um nível reflexivo. Eu tive um tipo de professor que era um pouco snob, então dizia assim, não, fulano não pode estudar
idealismo alemão porque não sabe alemão. Foi por isso que eu já estudei alemão desde que eu entrei na escola. E dizia, Maria Eugênia pode porque ela sabe alemão. Aí uma minha colega veio me falar, eu falei, sei, mas não quero aprender. Então, não considero. E tive uns que diziam assim, é muito mais complexo do que você imagina. Seria a versão antiga da teoria da conspiração. Não é mais complexo, não. Se você ler, você entende perfeitamente, você sabe decifrar. Eu passo por um trabalho, indiretamente, de tratar os alunos para dizer que eles são capazes, desde que se esforcem, né? Capazes de quê? De pensar. Eu falei, talvez a única coisa que eu torne vocês e que é incomensurável é um pouco mais inteligentes, né? Todo mundo é inteligente, mas tem que desenvolver mais um pouco. Aqui vocês me perguntam também como que era a minha atuação e minha inserção na docência. Ora, nessa época que eu entrei como professor, nós tínhamos como professoras, né, mulheres no departamento de filosofia, a Ângela Mascarenhas, a Marilene Brunelli, a Lídia Cerboni, que saiu, né? Tínhamos também... Você sabe por que ela saiu? Foi por algum motivo político. Ninguém a forçou, mas ela era italiana, estava no Brasil, se envolveu na política e eu acho que ela mesma julgou melhor ir embora. Tá? E eu aprendi muito também, porque eu dei muita aula, eu dei aula no ciclo básico da Católica. E lá a gente tinha uma pessoa admirável. O ciclo básico era coordenado pelo professor Alberto Antoniazzi, pelo José de Anchieta Correia e pela Beatriz Valadares. Mas a pessoa que eu me refiro é o padre Antoniazzi. Ele indicava leituras, ele era de uma sabedoria extraordinária. Eu aprendi muito com ele também. Então, eu fui discriminada como professora. Hoje que eu vejo os critérios de discriminação e que talvez vocês considerassem discriminar. Eu não achava, não. Mas eu era. Né, assim. Nossa, você toda arrumadinha entende disso? Né? Uai, você sabe isso? Ou até colegas, que sempre, eu sou extremamente vaidosa, que sempre me elogiaram meu modo de vestir, etc. Nunca o que eu fiz, né? Hoje é que eu sei analisar, que eu analiso isso, mas isso nunca foi problema para mim, porque eu acho que eu fantasia inteirinha, mas da porta para fora eu até esqueço como que foi minha fantasia, né? Então, nesse sentido, sim, mas você veja que a discriminação não é tanto que aceitou-se muito que mulheres viessem a compor o corpo docente do departamento. Ainda ontem eu ouvi contar um caso de uma moça com quem eu faço ginástica, que o corpo docente da Escola de Educação Física da Federal tem uma só mulher. E que as moças são extremamente discriminadas no mestrado e no doutorado e maltratadas. Aliás, esse problema do assédio, eu também passei por ele, mas quando eu me sentia muito humilhada, foi o modo que eu fui criada. Eu pensava comigo mesmo que eu não faria isso com os outros. Eu acho que eu não fiz. Mas a gente sempre gosta da gente mais do que dos outros, né? Não sei. Eu procurei não assediar aluno, tá? Porque era muito comum. Seu idiota, você não aprende, você não tem jeito, né? E vocês sabem que a figura de um professor é decisiva. O professor gosta de aluno muito bom? Adora. O professor gosta de aluno ruim? Não, mas ele é aluno dele. Então, ele não pode discriminar, né? Depois, como que a área de estética era vista na época? Olha, aí, honra seja feita. Quem fez a fama da estética foi o Moacir Laterza. Ele tinha acesso aos conselhos universitários. Então, ele conseguiu introduzir a disciplina no curso de Belas Artes, no curso de arquitetura, no curso de música. Eu acho que até em outros cursos. No teatro universitário eu dava aula. E com isso ele foi criando um certo acesso. Agora o Moacir era o Moacir, né? Ele era a figura da contradição.
né? Ele promovia, depois cortava. Eu não perseguia ninguém, não, mas tinha uma língua assim, um pouco inclemente. Mas era uma pessoa de muitas qualidades, né? Então eu devo extremamente a ele. Eu li muito livro que ele me emprestou. Curiosamente, depois que ele se aposentou, um dia ele me telefonou e falou que eu queria que eu o visitasse. Então eu fui, era um apartamento aqui na Serra. Ao entrar na sala, era uma biblioteca, tá? E aí eu soube que ele estava bebendo muito. Eu sou boba, né? Eu fiz uma cesta de café da manhã com sucos e levei para ele. Lógico que ele não gostou, né? Mas eu não ia levar bebida. Mas então, ele começou a conversar comigo e diz assim: olha, Maria Eugênia, eu até tenho que reconhecer que você ficou diferente do que eu achava. Isso era um elogio muito grande. E diz: por isso, eu quero te dar uns livros. E eu falei: Moacir, eu não vim aqui para querer livros, eu vim aqui para te ver. Ele foi na biblioteca dele e pegou livros que ele já tinha me emprestado. Tem uma história clássica da estética que ninguém tem. Eu tenho porque Moacir me deu. Aí eu vou passar para alguém que mexa com a estética. Tem vários livros de estética raros que ele me deu. Um livro de Croce, que aliás o Humberto Eco parte de Croce, né? E ele... Então o Moacir sempre foi uma figura absolutamente incongruente. Mas vamos dizer, nessa incongruência, e ele era ranzinza, a generosidade pesava mais, sabe? Então, aí eu dei aula, eu consegui ser muito apreciada na escola de arquitetura. Por isso, ao me aposentar, eu fui convidada por cursos de arquitetura, que é o que compõe o meu atual emprego, né? Já tem 20 anos que eu dou aula na FUMEC. Eu dei aula no Isabella Hendricks, que o coordenador tinha sido meu aluno. Eu dei aula na Escola de Governo, indicada pelo Newton Binotto. Lá eu dei aula de filosofia política, dei aula 14 anos lá. Dei aula nos Jesuítas, aí eu fui indicada pelo Padre Vaz. E dei aula numa escola que se chama Novos Horizontes, né? Eu dava muita aula mesmo, agora é que eu fiquei só na FUMEC, mas eu acho que é uma coisa assim a ser levada para frente. E para mim, na minha concepção, a atividade didática, estrito senso, a sala de aula é a mais importante das atividades. Por isso eu estranho muito a avaliação do MEC, que não pontua a atividade em sala de aula, tá certo? Mas se quiser me contratar para ser pesquisador, contrata pesquisador e não professor, não é isso? Então tem alguns professores que têm um pouco de receio da sala de aula, talvez por isso. Como que você vê, Maria Eugênia, essa mudança da Fafiche da Carangola para a Fafiche do campus, sobretudo em relação a essa valorização do magistério, né? Porque, pelo menos na Fafiche da Carangola, era famosa pelas grandes aulas, né? As pessoas lotavam as salas de aula à busca um pouco assim, desse aprendizado que só a sala de aula pode fornecer. Você sente essa diferença porque você ainda vivenciou um pouco? Vivenciei, mas eu acho que não é uma diferença de local. É uma diferença de como evoluiu a ideia de professor, do que se espera do professor. Então, toda a velha guarda estava na Fafiche. Só parte da velha guarda foi para o campus. No campus, você tem uma distribuição num espaço maior, os professores ficam longe das salas de aula, aí entra o espaço, porque a gente tinha um corredor na Fafiche que tinha salas de aula de um lado e salas de professor de outro. Mas eu não acho que é só o local. Agora, a gente adorava a Fafiche. Nós batemos pé, tentamos de todo modo não ir para o campus. Só fomos quando era irreversível, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, a escola cresceu muito no campus. Eu falo quantitativamente, espacialmente, e o número de alunos que ela atende, não é isso? E ela talvez tenha se tornado muito mais interdisciplinar, porque aí ela fica próxima fisicamente de outros cursos. Mas eu tive, na Fafiche, a gente tinha um curso à noite, muito frequentado, eu tive muito aluno da biblioteconomia, de outros cursos. E o nosso aluno da noite, geralmente, ele já tinha um curso universitário. Então, o nosso curso à noite era ótimo,
sabe? A gente repetia as mesmas matérias da manhã. Com a distância na Fafiche, com tudo isso, ficou mais difícil de fazer isso. Depois assumiu-se também um crescimento do mestrado e depois o doutorado. Então eu não sei falar muito sobre a Fafiche do campus, tá? Foi um período que eu não dei aula durante um ano, porque eu estava redigindo a dissertação de mestrado e eu não saberia muito dizer isso não, sabe? Que o espaço afeta a convivência, não tem a menor dúvida. Mas mais do que isso, a passagem do tempo, as novas gerações, eu imagino que a grande modificação deve ter vindo agora com o uso dos meios da internet. Essa deve ter sido a grande modificação. Tanto que há pouco tempo me chamaram para dar um curso sobre cultura de massa. Eu falei com a moça, olha, eu estou totalmente antiquada. Eu falo qualquer coisa sobre a cultura de massa antes da internet. Sobre o funcionamento das redes, eu não sei falar. Se você quiser isso, eu sei, mas eu não sei. Inclusive porque eu não me vinculo a rede nenhuma. Na minha visão, talvez acanhada, ela deu visão e expansão a uma coisa que a gente chamava bisbilhotice, fofoca, etc. Então, pessoas que você não conhecia, você ficou conhecendo e depois você brigou porque diferia de você. Isso misturado com o processo político, a degradação do processo político no Brasil, que eu acho que se fez muito por via da comunicação de massa. Então isso gerou os maiores desencontros, sabe? E você vai perceber que uma coisa é ter cultura, outra é ter informação. A informação no dia seguinte está antiga, não é isso? Então, vocês me perguntaram sobre a criação do curso de filosofia em Ouro Preto. Havia em Ouro Preto, na universidade, um instituto chamado Instituto de Artes e Culturas, IAC. E o diretor, Arnaldo Drummond, percebeu que no jogo universitário eles precisariam de ter também cursos com alunos, né, na UFOP, que era a Universidade de Ouro Preto. Então ele solicitou ao Padre Vaz. O Padre Vaz é de família ouropretana, o pai dele foi professor da Escola de Minas de Ouro Preto, né? Solicitou a ele que formulasse um curso de cultura para Ouro Preto. E o Padre Vaz fez a formulação do curso, e o curso se chamava Curso de Cultura, de Filosofia com ênfase em cultura. Eu forneci para vocês um texto de uma entrevista que eu fiz com ele, porque que é um curso de filosofia com ênfase em cultura. As partes que ele não fez do programa, ele solicitou a alguns colegas que fizessem. O Padre Vaz tinha condição de fazer qualquer curso. E me solicitou a parte de estética. Posteriormente, ele indicou que eu fizesse a instalação do curso de filosofia com ênfase em cultura. O instituto chama-se atualmente Instituto de Filosofia, Artes e Cultura. Ao mesmo tempo, eles fizeram também, eles tinham lá uma orquestra, então criaram um curso de música e um curso de teatro. Todos os 3 cursos funcionam lá. Mas então, nessa época, eu ainda era professora da Federal, não, já não era professora da Federal, e eu ia toda quarta-feira para Ouro Preto. Eu trabalhava aqui e levava para Ouro Preto. Então, nós resolvemos fazer os primeiros concursos. O primeiro concurso foi em estética e em filosofia grega. Nós não tínhamos condição de começar o curso. Nós tínhamos 2 professores que eram professores de filosofia, mas eram lotados na Faculdade de Letras ou História em Mariana. Então logo a gente teve condição de ter uns 5 professores, o curso foi iniciado. E esse curso, a grande diferença dele é ser um curso de filosofia com ênfase em cultura. O Padre Vaz considera que Ouro Preto foi o lugar onde a cultura surgiu no Brasil na sua dimensão crítica. Foi o primeiro lugar que você teve um movimento, ou que você chamaria uma escola literária, que foi o arcadismo, né? Isso devido ao fato de que era uma cidade extremamente rica e etc. Ali se desenvolveu também muita música
por isso o curso de música. E sempre se usou o teatro, principalmente nos autos religiosos. Então, daí o curso de teatro. Ir a Ouro Preto e assistir uma profissão do encontro, por exemplo, é assistir o auto religioso do descendimento da cruz, né? Então, Ouro Preto tinha todas essas manifestações e, em função disso, é que ele foi criado em Ouro Preto. Então, em Ouro Preto eu não era professor, eu era a pessoa que organizava as bancas, chamava os autores, trabalhava na estruturação e trabalhava com os professores que começaram a trabalhar. Depois o Arnaldo saiu e foi substituído pela professora Ana Maria Almeida, né, irmã do Guido de Almeida, que foi diretora do curso do IFAC e instalou os 3 cursos. Eu sou muito amiga da Ana Maria de Almeida. Eu fiquei lá esses 2 anos e no 3º ano me pediram que fizesse um regimento, né, para o departamento. Então, eu tenho muito apreço a Ouro Preto, inclusive porque minha família também é ouropretana, e foi algo que eu fiz assim com muito gosto, né? Agora, fora isso, eventualmente eu dou algum curso de pós-graduação no sentido lato, né? Atualmente, um curso que eu dou muita aula é um curso de História da Arte com ênfase em arte contemporânea. A arte contemporânea é um desafio, né? Porque ela é tudo o que você acha que não é arte, né? Então, eu dou uns cursos de estética contemporânea e dou meus cursos junto à FUMEC. É o que eu venho lecionando. Como que você vê assim, o papel da filosofia nesses tempos que parece que são tempos assim de retorno para uma espécie de um certo obscurantismo em relação ao iluminismo próprio, né, que marcou a filosofia por um tempo, né? Olha, eu acho isso, né, que a filosofia é extremamente importante numa época de obscurantismo. Eu sempre imaginei, né, que o iluminismo era novamente o encontro com as luzes, né, era a racionalidade perfeita. Eu estudei também autores que criticaram esse iluminismo, né, eu estudei muito Walter Benjamin, é um autor que eu estudo e às vezes dou algum curso sobre ele. Estudei outros autores que criticam isso. Mas, para minha surpresa, eu comecei a observar professores de filosofia, como que eles chamam? Um professor de São Paulo, que tem uma barbinha. Vladimir Sacati? Não, um professor de direita. De direita? O Pondé? Pondé. Eu comecei a observar o Pondé, que usa toda a argumentação para defender elementos absurdos. Então, a gente também tem que lembrar que filosofia é isso, e que ela foi isso desde a Grécia. Quando você desenvolveu a racionalidade, e no momento que a Grécia entrou em crise, surgiram os sofistas. O que eram os sofistas? Eles desacreditavam da verdade e mostravam que você podia usar o argumento racional numa ou noutra direção. Então, eu acho que a filosofia é também, assim, para quem viveu muito tempo, feito eu tenho vivido, eu tenho 70 anos, ela é um certo exercício de humildade. Humildade no seguinte sentido: o que para você foi um destaque absoluto, deixa de ser. Por exemplo, eu me lembro que a gente estudava Sartre, a gente estudava o existencialismo, né, religioso e ateu. Nossa, eu ficava impressionada no meu 2º ano de escola, o 3º, pensando sobre a morte, o homem nasce para a morte. É algo que desapareceu do estudo atual. Heidegger, a gente estudava Heidegger como existencialista. Há pouco tempo, o meu colega falou assim: por que ele virou fenomenólogo? Falei, não. Criou-se, né, uma filosofia hermenêutica na qual ele é considerado fenomenólogo, né? Mas são recortes que você faz. Então, a gente saber, o máximo que você pode saber é que não existe verdade absoluta. Em filosofia, nunca, né? Na religião, sim, porque a fé é mais, ou é diferente da filosofia. Então, você crê, mas você não demonstra.
Então, eu acho que o máximo que você pode ensinar para o aluno, de um modo geral, é sair da certeza absoluta, sabe? É sair da certeza incontestável. Essa existe do ponto de vista da fé. Do ponto de vista da filosofia, não. E quem viveu mais tempo vê que até mesmo os autores, eles vão sendo vigentes ou não. Então, você não pode dar uma aula para um aluno dizendo, esse autor responde tudo. Ninguém responde tudo. Por mais erudito que ele seja. Você sempre pode voltar a ele com a perspectiva do seu tempo e descobrir ali uma vertente que pode ser analisada. Sabe? Então, eu acho que é o que falta nesse momento. Falta o que a gente chama crítica. Crítica é a desconstrução de verdades. Existe verdade absoluta? Para mim, não. Né? Eu, às vezes, alcanço só uma parte dela. Eu acho que é isso que a filosofia ensina. E eu fico impressionante de verificar a quantidade de sofistas que existem por aí. Existe um professor, não vou me referir ao nome dele, não, ele é paulista, extremamente famoso. Você põe assim, amor, ódio, qualquer coisa que você quiser, você põe que ele faz conferência. Ele tem um instituto, ele fala como um padre ameaçando com o fogo do inferno, mas ele está falando conceitos que dizer que são filosóficos, são não. E ele convence o auditório, de modo que eu assisti uma conferência muito bem paga a ele, no qual ele comparava a ideia de amor em Platão, em Aristóteles, que nunca a tratou, ele tratou da filia, da amizade, amor não, em Jesus Cristo e em Freud. De modo que, ao término da conferência, deviam estar todos se mexendo lá na cova, indignados, porque ele falou tudo errado. Mas o auditório achou perfeito. E o meu colega, professor de física, falou que excelente professor. Falei, eu não acho não. Ele falou, você acha que ele é o quê? Falei, eu acho que ele é um sofista. Mas aí depois eu tive que explicar para ele o que era sofista e emprestar um livro de Platão. Porque isso ele estava dizendo como a gente devia tratar os alunos. Esse senhor encanta auditórios e, por exemplo, ele deu um curso de meses a fio para os médicos aqui como é que chama essa associação? Essa que a gente... Não, dessa cooperativa de saúde, Unimed. Agora, a ênfase dele é a ênfase de um padre pregando, por isso ele convence. Tá? Então tem muito sofista no pedaço, que é uma perspectiva inteligente, mas a pessoa acha que aquilo é filosofia. Então nem sempre é só a filosofia. Simone de Beauvoir foi mulher do Jean-Paul Sartre, não é isso? A gente estudou autores que para vocês não tem mais expressão. Por exemplo, você estava na guerra do Vietnã, as mulheres defendendo o aborto, e você tinha o Bertrand Russell, né, que defendia que a paternidade não é cultural e não natural. Então, eram as primeiras teses. Ele tem um livro que chama Ensaios de Ética, tem lá na biblioteca. São esses primeiros afastamentos, né, que vieram redundar, mas porque não começou hoje, né? E os livros dele estavam todos no índex da igreja, né? Era proibido de ler os livros do Bertrand Russell, né? E, engraçadíssimo, ele e a Simone de Beauvoir iam para as manifestações, ele era velhinho, sabe? Então, assim, você tem muita coisa e você vai observando. Então, o que eu acho numa cabeça nova, assim, é só observar que vai ver de tudo. E desfazer o dogmatismo, sabe? Eu acho que a hora que você observa é que você percebe o que você quer estudar. Para mim, o que eu queria fazer com os meus alunos, nem sei se fiz, era explicar um pouco do que é a inserção da gente numa sociedade urbana e numa sociedade depois de consumo, né? Porque ela ainda não era de consumo. Né? A gente ouvia, todos os cursos terminavam em comunicação, mas não iam além disso. Então essa parte eu tive que ser autodidata nela, né? Mas eu acho que é um pouco isso, quer dizer, você explicou alguma coisa? Alguma sim. Né? Hoje você tem um livro do Lipovetsky, por exemplo, que chama A Era Transestética, que ele mostra que absolutamente tudo é estetizado, né?
E ele chega a estudar até a apropriação do corpo através de piercings, através de tatuagens, né, de coisas que você julgaria banais, mas que você sabe que não são, né? Então, não são no espírito da época, não vou ficar historicamente, mas no espírito da época não, né? Lembrar que a própria Simone de Beauvoir começa com um livro que ela chama História de uma Moça Bem Comportada, né? Ela custou a perder o bom comportamento, né? Isso para observar mais coisas. Então, eu acho que a filosofia... Agora, a gente tem que ter muito cuidado, sem dúvida nenhuma, a erudição é importante, mas tenta você fazer filosofia num outro lugar na base da erudição, não dá certo, não. Minha experiência. Precisa de uma conexão maior com o mundo, assim? Eu acho que você tem que partir do mundo. Não, é lógico que você vai estudar filosofia, mas a mania dos meus colegas, eles iam estudar história da filosofia em outro curso. Porque, ao mesmo tempo que você estuda história da filosofia, que é, no nosso caso, uma disciplina básica, né? Mas você tem que relacionar com os outros problemas. E o que ocorreu, do meu ponto de vista, é que atualmente exige, eu não estou falando do departamento de filosofia, eu estou falando em geral, exige tanto que o professor publique, etc. Sabe o que ele dá em aula? O que ele estiver pesquisando. A noção de como que isso é integrado no aluno desapareceu. Tá? Então, às vezes, o aluno estudou um problema X, que é um problema importante, mas ele não sabe ressituá-lo dentro do contexto geral. Mas a nossa cultura é caótica, a de hoje é caótica, né? Ela é caótica e esses cacos vão ser unidos de um modo diferente do que foram para a gente. Se é melhor ou é pior, é melhor para cada um que acreditou em cada uma delas, não é isso? E o que me fez, o grande ganho que eu tive com a docência, foi que eu acho que o meu espírito, até certo ponto, acompanhou o modo de vida dos meus alunos. Eu olho para os meus alunos, eles têm 50 anos menos do que eu. Então eu falei com o diretor, eu quero aposentar, né? Eles estão mandando muita gente embora. Infelizmente, não tiveram condição de me demitir, não. Então eu ainda vou ficar mais um semestre. Agora aí eu vou ter que inventar alguma coisa, porque eu gosto muito de dar aula. Que guerreira.